Olá pessoal, nunca imaginei que eu ia falar benefícios da acupuntura, porque para mim a acupuntura e a auriculoterapia, né, colocar semente na orelha, é algo tão fundamental que mais de 6.000 anos na China, que não tinha outra medicina, né? Essa medicina ocidental foi para a China menos de 100 anos. Então, é que a China tratava em tudo, né? São duas áreas, né? Medicina fitoterápico, né? Que usa ervas chinesas, né? São mais de 5.000 ervas. Outro é a acupuntura. Então, mistura os dois que os chineses, nessa última, né, se falar bem, pode ser até chegar a 10.000 anos de que só tratava com essas duas medicinas. Mas juntou com menos, mais registro, né, últimos 5, 6.000 anos, já existem essas duas medicinas que funcionam na China. Bom, então, para mim, se você fala o que a acupuntura pode tratar, para mim é tudo que eu trato com a acupuntura, né? Eu não tenho nem plano de saúde, né? Eu mesmo trato a minha família, ninguém tinha plano de saúde. Então, toda nessa últimos 30 anos que eu estou aqui no Brasil, que trata com a acupuntura. Então, para mim é muito natural falar assim, que tipo de benefício... E aí fica difícil para mim. Então, eu vou falar desde sua cabeça até seu pé, o que a gente pode tratar de você. Então, primeiro pensa na cabeça, enxaqueca, dor de cabeça. Então, dor de cabeça tem 5 ou 6 tipos de dor de cabeça. Dependendo de onde que você sente a dor, se você sente à frente, a gente trata com a meridiana do estômago, né? Se você sente dor de lado, no fundo do olho, é enxaqueca, a gente trata o seu fígado. Se você sente dor em cima do cabeça, é um peso, a gente trata seu meridiano de bexiga, né? Se você tem dor atrás da sua cabeça, a gente trata seu meridiano dos rins, né? Então, cada parte, se você fica mais para baixo, a gente trata você como hipoglicemia. Então, trata suas pâncreas. Tudo nessa tipo de dor, né? Se você sente dor dessa região, né? De templo, a gente trata o ATM. Então, qualquer tipo de dor de cabeça, você pensa primeiro, você pode pensar em acupuntura. Porque se você toma remédio, eu não sou contra que você toma remédio. Eventualmente, que você acha, não, toma remédio, facinho, toma. Pode tomar. Todos os seus remédios que vai influenciar seu fígado e seus rins. Onde desintoxica em fígado, seu remédio, pelo, né, escredor, pelo rins ou pelo seu fígado. Então, se você tem um dia, essa fórmula não vai funcionar mais, não é? Você só trata aquela dor, a acupuntura trata especificamente aquela dor. Agora, você toma remédio, é como fosse Campinas tem sanasa, saneamento, né? É como você tem uma pessoa fica doente na cidade, Campinas tem 1 milhão de população. Você jogar esse remédio no encanamento de água, de torneira. Você jogou a reservatório de sanasa, o remédio, para todo mundo tomar. Isso não é justo, não é? Então, de qualquer forma você pode pensar que você toma remédio, o seu corpo inteiro vai sofrer com esse remédio. Mas nem todos os órgãos estão doentes. A não ser, futuramente, você tem um remédio genética, né? Não é genérico, é genética. Ataca exatamente aquelas moléculas, né? Aquelas órgãos, aquelas células. Aí sim, a gente podia considerar um avanço muito melhor. Bom, então, desde sua cabeça, começa a tratar, você pode tratar suas visões, né? A acupuntura pode tratar o glaucoma, miopia, cataratas, descolamento de retina. Então, além de... A acupuntura é baseada de meridianos, né? Reajusta a sua energia, a gente chama Qi do organismo. Então, pode ser muito simples. Você não está quebrado. Você está fora de reajuste. Você não está quebrado. Você não precisa fazer cirurgia. Você está fora de sintonia, de repente. É como um piano. Você não quebrou o piano, né? Eu vou tentar usar a linguagem mais simples, mais analógica para você. O piano não quebrou.
né? Não precisa trocar, não precisa quebrar. Ele está falta de calibro, né? Falta de afinamento, né? Se o piano não for afinado, você pode tocar qualquer música melhor do mundo. Pode ser qualquer pianista melhor do mundo. Não vai funcionar. Por quê? Porque falta de afinamento. Você toca violão também, não é? Você precisa afinar o primeiro. Então, a acupuntura, levemente falando, é apenas para afinar você, né? Você pode falar coisa mais grave, ele pode tratar sistematicamente, que isso exige a mais experiência, mais cultura, ok? Então a gente fala na sua cabeça, pode falar seus olhos, aí você fala, eu tenho um zumbido de ouvido. Zumbido de ouvido mais difícil. 50% de pessoas do mundo, em cima de 40 anos, tem zumbido. Ou tem certa audição diminuída. Por quê? Porque a artéria, quando chega no ouvido interno, um para a cóclea, que é o ouvido interno, um para o labirinto, ele separa em dois. A circulação já diminui. Então, com a falta de exercício, né? A acupuntura trata, a auriculoterapia trata muito fácil. Pode ajudar a melhorar a audição, pode ajudar a reduzir esse ruído. Mas 100% eu não tenho essa garantia, mas existe esse tratamento para você, né? Eu tenho gravado os vídeos de exercícios também, ok? Bom, falando do ouvido, a gente fala de nariz. Rinite alérgica, rinite sinusite, tudo nesse it a gente pode tratar, não é? Pode tratar com uma acupuntura muito simples, né? Eu tenho oxímetro para ver sua oxigenação de 80%, 90%. Facilmente eu colocar duas agulhas na cabeça, sua oxigenação aumenta para 99%, no mínimo 96%. É a questão de um segundo. Você consegue melhorar sua respiração. Quem tem apneia também trata pela acupuntura, né? Mas se você optar pelo remédio, pode demorar muito mais a situação. E o nariz também, essa rinite, sinusite, com o tempo, pode ter infecções, pode atrapalhar a sua garganta e pode trabalhar olfato. Existem pacientes que perdem olfato. Você pode recuperar simplesmente a primeira sessão. Hoje a gente trata uma senhora de mal de Alzheimer e ela perdeu o olfato. A gente tratou, põe uma agulha. A primeira coisa, em 5 minutos, ela reconheceu o cheiro de café, né? Reconheceu o cheiro de álcool. Então, é uma alegria para a gente, né? Então, é simples, mais fácil, pode ser rápido. Ele destranca seu nariz instantaneamente. Além de você trata o meridiano de pulmão para sua respiração, né? Agora, vamos indo. E se sua boca dente, existe uma especialização de acupuntura para dentistas. A dor de dente, né? Dor de gengiva, é muito simples com a acupuntura, né? Você talvez possa ser muito... Então, por isso, tem muitos dentistas em São Paulo que estão especializando usando a acupuntura, né? Para tratar dente, para ajudar, auxiliar nessa parte, né? Continua falando. Eu estou falando não sei quantos já fui, né? Tem 1 cabeça, 2 olhos, 3 ouvido, 4 nariz, 5 é a boca, né? Agora, pode tirar dor de garganta, né? A língua. Aí eu uso língua para fazer acupuntura, porque nosso organismo é holográfico. A gente como fosse uma holografia. Cada parte representa meu corpo inteiro, né? Tem ideologia também, ideologia, né? Olhar pelos seus íris para refletir o corpo inteiro. A gente pode tratar a língua, tem que tratar o corpo inteiro. Eu posso tratar a orelha. A orelha é um afeto, cabeça para baixo, aqui é a cabeça, aqui é o pé. Trata seu corpo inteiro. Você pode tratar sua mão, corpo inteiro. Tratar seu pé, corpo inteiro. E você pode, eventualmente, tratar o corpo inteiro também, não é? Então, eu já tinha tratado uma pessoa, um casal, nascido mudo e surdo, né? O que a gente faz? Ela não tem som, ela faz, né? Eu fiz simplesmente uma agulha na língua, que é onde corresponde a garganta, né? A corda vocal. E a menina tem 24 anos. A menina começa a gritar, né? Eu acho que contei nessa história. Mas eu vou contar de novo, não tem problema, né? Porque eu não sabia que muita gente
não entende que é acupuntura, né? Hoje, grande psicóloga Maria Lúcia, amiga, paciente, me falou, Liu, muita gente não entende a acupuntura. E se assusta, né? Eu falo assim, eu estou fazendo acupuntura. Ele fala, nossa, credo, né? Como fosse uma coisa horrível. Não é, é uma dor, é muito leve, às vezes nem sente a dor. E é muito eficiente. Então, as pessoas não conhecem e acabam achando algo, eu não acredito, né? Não apenas, não basta você acreditar ou não acreditar, porque não é uma religião, é a ciência, né? Você precisa experimentar. É o seu direito de não tomar remédio para fazer acupuntura. Agora, se você quer abrir mão do seu direito, aí tudo bem. Essa é a sua opção. A gente oferece mais opção para a sua vida, para a saúde perfeita, não é? Sem intoxicação, sem efeito colateral. Então, eu estava falando em São Paulo, a menina, coloquei uma agulha, ela nasceu muda, né? Ela nunca pronunciou uma palavra, né? Assim que eu coloquei uma agulha, eu falo, fala uma coisa. Ela começa a gritar, né? Eu fiquei assustado. Eu falei, mas você não era muda? Ela. 1 minuto antes. Agora não é mais. Né? E o namorado dela ficou muito ansioso. Que também. Eu coloco uma agulha nele também. Ele começa a falar, né? Os sons. Só que eles não sabem falar. Usa o próprio som para articular as palavras. Então eu tenho que ensinar uma frase mais simples, né? Ele falava assim, né? Eu te amo. Então eu falava, segurava a mão para não fazer esse gesto. Eles conseguiam falar Dedé, que o homem chamava, né, Antônio, outro chamava André. Só que ele não conseguia falar André, eles conseguiam falar apenas Dedé. Eu falava assim, fala Dedé e Totó. Tá. O finalzinho, né? A mulher fala Totó, eu te amo. E o Dodô Antônio falou, Dedé, eu te amo. Isso já é a maior alegria do mundo, de mudou uma pessoa, né, durante 24 anos e não consegue falar e consegue falar. Não é? Nascido mudo e surdo. Isso é para acupuntura. Parece milagre, mas não é milagre. Quem fala milagre pode não conhece a origem. Quando você conhece, você sabe que é a medicina. Não é? Agora, a gente está falando, chegou no rosto, né, na pulga, e a gente pode falar a paralisia facial. Paralisia facial pode ter aquele choque térmico, pode ficar paralisado, pode ter ataque de herpes zoster. Os 2 casos que a gente pode reparar. Normalmente, eu trago uns 10 sessões para você, uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Tem gente que fala, eu posso fazer acupuntura todos os dias? Pode. Você pode viajar, vem para cá, fazer uma semana, são 5 dias, 5 sessões seguidas, né? A indicação é melhor, um dia sim, um dia não, também. Mas eu já fiz essa pessoa que veio, normalmente fazer 10 sessões, a rosto começou a mudar. A primeira sessão, eu já tratei com criança, apenas uma sessão consegue corrigir né, nessa paralisia facial, nessa assimetria. Então tem gente que tem curiosidade essa semana, que eu publiquei no Facebook, infelizmente eu não posso colocar foto por causa do né, respeito ao paciente, mas eu te conto, essa pessoa teve um ataque de herpes zoster aos 6 meses de idade, né? E passou 59 anos. Ela cresceu torta, né? Então, tem chance de mudar a vida inteira. Meu rosto ficou torto. Eu também não tinha resposta. Mas eu simplesmente tentei. Nunca ninguém fez. Eu posso fazer. Por que não? Não é? E na medicina chinesa antiga, não podia mexer um nervo, mas eu mexo os nervos. Isso chama neuroplastia. Então, eu diretamente eu vou aplicar a agulha nos seus nervos, né? E essa pessoa, felizmente, mudou muito, que é visivelmente, né? A pulga está caída, voltou a um ângulo menor. Mas isso jamais eu podia imaginar que uma pessoa cresceu com essa lesão, né? Com essa como se diz, torção, né? Essa torção durante uma vida inteira, que podia mudar. Graças a Deus que os nervos estão funcionando
porque o herpes zoster permanente embaixo do pé, no gânglios de nervos, continua lesando dia e noite. Simplesmente eu melhoro a circulação, o próprio sangue mata nessas vírus e o paciente começa a voltar, né? Apenas uma semana já voltar visivelmente o rosto que não tinha mexido a vida inteira. Isso eu não estou falando autopromoção, eu estou falando que é o poder de acupuntura, de quem pratica, quem estuda isso, né? Se você não tem essa capacidade ou não consegue, mas não nega, né? Que tem essa possibilidade, você pode aprofundar, melhorar. Eu estou falando que se eu consigo fazer isso, se eu consigo fazer com um ser humano, que somos todos iguais, todos movidos pela genética, todos podem melhorar. E você também pode estudar, melhorar. Apenas estou relatando que eu posso fazer e que outras pessoas também podem fazer, né? Se você tem um exemplo, eu posso falar que é possível fazer isso. Agora, se você falar impossível, significa que ninguém faz, não é? Então, por isso eu estou dando um exemplo que pode ser sorte, pode ser, né? Que de repente achou uma solução, mas estou falando que essa solução é visível, que eu já tratei muitas pessoas desse sentido. Então, vamos indo para voz, também falei, vamos descendo para o pescoço. Dor de coluna, dor de pescoço, né? É muito simples. Torcicolo, posso destravar uma vez, uma única sessão, você pode destravar a sua coluna. Você vem travado, pode destravar. Mas a cula é do corpo, né? Dor do coluna, recupera lesões, não é uma sessão, né? Ele precisa 1 mês, 2 meses, até 3 meses para recuperar. O tendinite também, dessa sentido. Então, dor de coluna, ainda dor muscular também. O dor muscular, a origem é mais simples. Quando você tem a músculo, tem a dor, às vezes o músculo fica fibrose. Você desfibrosar essa músculo, né? Atravessar a fibra de músculo, e ele causa uma pequena lesão, né? Essa parte não é medicina chinesa, pode ser uma acupuntura funcional, né? Que a gente pode usar fisioterapeutas, né? Educação física, as pessoas podem aprender uma acupuntura mais simples, onde você tira essa dor do músculo, né? Fibromialgia e a dor muscular. Então, dor muscular de coluna, você pode fazer uma sessão e pode, simplesmente uma sessão pode tirar dor. É uma coisa tão simples. Se você toma remédio, pode ser, mas anti-inflamatório, você atraga seus estômagos, seus rins, né, seu fígado. Então, a acupuntura não tem esse efeito colateral. Agora, se você não toma remédio, você toma remédio e continua doendo, então por que você não experimenta com a acupuntura também? Se você acha muito lento, você pode tomar eventualmente o seu remedinho, né, para aumentar mais a eficiência. Mas eu estou te dizendo que a dor muscular pode ser muito simples. Dor no ombro, né? Tem várias situações que eu já recuperei a pessoa de AVC, né, com a limitação do braço, né? Manguito rodador também, dor trapézio, escápula, dói. Tem algumas pessoas que têm lesões, né? Fez muito de infiltração e não consegue fazer nesse momento. Parou aqui, né? Uma sessão você consegue fazer nesse momento. Eu tenho gravado meus vídeos porque eu não posso passar aqui para expor o paciente. Mas tem no meu celular, se o paciente quiser solicitar a gente pode compartilhar com vocês desses vídeos. É muito simples para mim e ter esse bom também. Os bons profissionais conseguem essa façanha. É uma dor muito simples, né? Mas a dor mais crônica talvez demora mais sessões. Então a gente está falando o pescoço, o ombro, né? E aí você pode falar tendinite. Tendinite também demora um pouco mais, porque o próprio tendões, ler também, essas repetições tem a síndrome túnel de carpo, né? O pulso aqui também pode ser tratado. Só que não é tão simples. Uma sessão você pode sentir alívio, não é? Você pode fazer várias sessões, né? Tendinite um pouco mais longo, pode ser 1 mês, 2 meses, normalmente, ou ter pelo menos 40 dias para você recuperar nessa lesão, não é? Eu estou dizendo que é possível para a gente falar, porque a própria agulha, quando você fere tecido,
o organismo tentar anti-inflamar, tentar combater nessa invasão. Então, como fosse uma invasão extra do corpo, o organismo tentar combater. Né? Então, vem o processo de recuperação, de cicatrização. Então, próximo cicatrização, aumenta a oxigenação, aumenta a circulação e já é um cura para aquele lugar de tendinite. Né? Agora, se você está doendo, está tratando, você não pode, eventualmente, fazer muito esforço. Né? Você tem que ajudar a poupar, ok? Bom, chegando aqui, pode tratar o que mais? Pulmão, né? O pulmão, respiração, né? Eu descobri que tem um ponto que trata pulmão. Você pode melhorar a oxigenação imediatamente. Tem o oxímetro. Se você não tem oxímetro, você tem, se o celular mais avançado, tem atrás tem um pontinho, você coloca a sua mão, pode medir parte cardíaca e a estresse, né? Então, quando você trata a acupuntura, pode reduzir a estresse, né? Duas coisas que eu posso te garantir. Uma, aumenta a oxigenação, outra, diminui o uso de oxigênio. Então, você já está mais calma, né? Ainda falando do estresse, pode melhorar sono também. Na insônia, pode melhorar a introdução de sono. Normalmente, a pessoa relata, a primeira sessão depois, eu dormi como um anjo. Nunca tinha dormido tanto como ontem. Então, o que aconteceu? Porque você relaxou, é simplesmente a baixa estresse, baixa adrenalina, você começa a ter um equilíbrio. Simplesmente pode ser um pequeno ajuste, né? Não digo que a acupuntura é tão simples. Não, de repente você não está tão doente, né? Se você começa a tomar remédio, faixa preta, pode tomar, mas é fácil de entrar, difícil de sair. Eu falo assim, toma remédio, é como subir, pega carona de navio de pirata. É fácil de subir, difícil de livrar. Talvez nunca mais você livre. Né? Então, essa é a relação para você fazer isso. Então, o estresse, a insônia e o pulmão. Pulmão pode melhorar a respiração, né? Eu descobri que tem, antigamente a gente usava desses dois pontos no meio do osso, é um nó de simpática e parasimpática para você respirar. Ele abre o nariz ou trava, né? Aumenta a secreção ou diminui. Então, eu descobri que em cima da cabeça também tem dois pontos. Para surgir desse ponto, são mais difíceis de enfiar a agulha aqui no meio do osso, né? E também fazer mesmo efeito, né? Uma vez eu fui no UTI, eu coloquei simplesmente minha mão, que não tinha agulha, né? Talvez não podia levar no UTI. Eu entrei, eu vi a amizade, né? Paciente. Eu coloquei minha mão. Sua mão tem agulha? Não tem, né? Sua mão tem energia? Eu tenho. Tem a força. Todos nós temos, né? Essa energia você usa no ponto certo da acupuntura também pode funcionar. E automaticamente o paciente estava com oxigenação, que na UTI você consegue ver pelo aparelho 84% de oxigenação. Quando eu coloquei minha mão na cabeça dele, começou a subir 99%. É a maior alegria que a gente vê que tem esse poder. Não é que eu não tenho esse poder. O organismo, você já é uma obra de Deus, já pré-instalado dessa função. Apenas eu que descobri essa função. Mas se eu fizesse essa função, seria tudo cortadinho, colocar fios, muito mais complicado. Deus já te fez dessa maneira. Eu apenas descobri esse segredo e você funciona, ok? Falando do pulmão, a gente pode falar de coração. Coração, né? A arritmia é simples, é rápido. Você pode tratar e o paciente pode ficar melhor. Hipertensão, né? Também, hipertensão, a válvula do coração. Você não pode furar seu coração. Não posso, mas tem o meridiano no braço, tem a orelha, né? A auriculoterapia eu posso tratar rapidamente para você ficar melhor, não é? Eu tinha uma experiência que quando ainda tratava em Campinas, tinham 7 pessoas no INCOR, na fila de transplante, são pessoas de Campinas, né? E uma paciente minha, tratou 6 meses, ela voltou na feira de transplante de válvula e que o médico descobriu que ela não tinha mais problema, né? E aí falou, mas quem que colocou esse paciente na feira? Ela não tem problema nenhum, o exame mostrou que não tem mais arritmia, não tem mais problema de válvula, e por que tá não? Né? De repente ele olhou na orelha do paciente, você tem um semente, o que está acontecendo? Estou tratando com um chinês em Campinas. Ele fala, me dá esse telefone desse chinês. Né? Ele mandou, eu acho o doutor Américo, não me engano, mandou 7 pessoas de uma vez só para Campinas. Quem é de Campinas região? Ele mandou uma
E todos curaram, todos saíram feira de transplante. Não estou falando que é uma glória minha, é glória de Deus, mas eu digo, é possível fazer essa façanha, que desde quem sabe fazer, né? Você pode tentar, antes de você tentar transplante, pode tentar mais um recurso, né? Que a válvula, depois você tem que mudar, né? Depois a validade passou 10 anos, 12 anos, tem que trocar, se não trocar você morre mais rápido. Então, se puder, né? A gente pode fazer essa alegria pela acupuntura, né? Hoje, a válvula do coração, hipertensão. Também você pode tratar a hipertensão para a pessoa ter equilíbrio, né? Qualidade de vida. E, de repente, você pode livrar do remédio. Se você tomar hipertensão, remédio, você vai tomar sempre. Isso, um dia, acaba com o seu fígado. Um dia, acaba com o seu rins. E também, remédio tem duas coisas. Uma é dependência, né? Se o organismo luta para aumentar a pressão, porque o remédio está baixando a pressão. Então, seria efeito contrário. Outra, tem a tolerância. Você começa a tolerar o efeito do remédio e tem que trocar remédio. Então, cada 5, 6 anos, você tem que trocar seu remédio. E ainda estraga mais seu fígado, tem esse reajuste, né? Esse tem instabilidade. Bom, falando aqui no pulmão do coração, a gente pode falar o estômago, né? Estômago esófago, doença de, né? Hérnia de hiato, né? Refluxo invisível, refluxo exodorsechado. Pode ser simplesmente, quando você olhar a sua língua, tem aquela língua geográfica, é porque você tem gastrite, que é esofagite. Então, simplesmente pode aplicar na língua e ele pode melhorar nessa parte, né? É uma coisa, precisa um pouquinho de paciência, mas eu digo que é possível de tratar nessa gastrite e esofagite, né? Falando do estômago, a gente vai falar o seu fígado. Gordura no fígado pode tratar? Pode. Pode tratar o vício do álcool? Pode. Né? Tem gente que tem vícios, né? Também pode tratar. Fumar, né? Vício de cigarro, vício de álcool, pode tratar. Vício de dependência química também pode tratar. Agora, quando chegou nessa parte, né? Você falar seu fígado, dá para reverter. Fígado é um órgão regenerável, né? Quando você vê a gama GT não está muito alto, ele consegue regenerar. Fígado é uma parte que pode regenerar. Então, quando você trata o seu fígado, sempre pode ter chance de melhorar. E a gente faz exame de sangue e vê se o fígado realmente recuperou ou não, né? Então, falando de fígado, a gente pode falar também de pâncreas. De pâncreas podemos falar diabetes, não é? Então, diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que muita gente, né? Eu tratei um paciente de 81 anos, depois de 3 meses, ela ficou 40 anos de diabetes tomando remédios, metformina, e que a hemoglobina glicada e não baixava, sempre ficava 6,3, 6,5. E eu tratei, infelizmente, estava em São Paulo, eu tratei 3 meses, e esse ano a hemoglobina glicada voltou 5,4, né? E não precisa tomar mais remédio, né? A médica endocrinologista dela fala assim, não tem cura, você não foi curado, você foi compensado. Tanto faz para mim, se essa paciente foi compensado ou foi curado, eu digo que a acupuntura funciona também para diabetes tipo 2, não é? Então, antes falando de diabetes, também pode descendo, né? Seu organismo vai descendo intestinos, né? Intestino também pode funcionar, né? Diverticulite, tem, né? A colites, intestino preso, soldou intestino, tudo pode tratar com a acupuntura, né? Intestino, eu estava falando que é um órgão de mágoa, né? Estresse, quando você sente estresse, ele aumenta a permeabilidade do intestino, isso pode, né, ter intestino irritável também, pode melhorar desse sentido. Você trata a acupuntura, pode melhorar seu problema do intestino, sistema digestivo também nessa parte. Né? Agora, falando de intestino, tem gente que tem, falando de cânceres, a pessoa fala, você pode tratar cânceres? A gente pode tratar cânceres, pode tratar, mas nunca pode assumir isso que a acupuntura trata câncer que não precisa químio, né? Eu tenho pacientes que nunca fizeram químio, mas como para provar isso precisa 12 mil pacientes para uma cura, um protocolo novo, então ninguém fez isso agora. Eu trato muitos pacientes que fazem químio e rádio
Quando você auxiliar o paciente de quimioterapia com acupuntura e auriculoterapia, o paciente fica muito mais, imunidade muito mais alta, né? Aumenta a hemácia, aumenta a hemoglobina, aumenta a plaquetas e aumenta leucócitos. E quando esse aumento para o paciente, normalmente abaixa. Quando a plaqueta, a hemácia baixou demais, precisa interromper a quimioterapia. Então, meus pacientes que trataram comigo, ninguém precisa parar de fazer quimio e continuar tratando com acupuntura, né? Fazendo quimio ininterruptamente e ficava bem, aparentemente, parece não tem problema, não tem doença, além de tirando dor que é causada pela quimioterapia, né? E estou falando isso, eu lembrei um episódio também, um paciente de São Paulo, ele é um doador de plaquetas, né? Eu também trato a anemia, né, leucemia. A anemia é muito curioso, porque você precisa 4 meses para renovar o seu sangue. Só que o paciente que tratou 1 mês consegue melhorar a anemia. Então fica muito curioso, né? Tem um paciente que doava plaqueta e que ele foi chamado 3 vezes aquele mês. Só que a médica fez acompanhamento, fez 3 exames, que a plaqueta dele não abaixou. E a médica ficou assustada, né? Hematologista. Fala assim, João, se você não abaixa, então não vou chamar mais você, porque parece que esse organismo está criando um mecanismo para repor plaquetas, né? Mas isso é bom, né? O que você tem feito? E o João mostrou, né, a orelha, falou, estou fazendo aurículo com o Dr. Peter. E aí o médico falou, não, então você tem que escolher ou você não faz mais acupuntura ou você não doa mais plaqueta. Na verdade, para mim é uma bobagem, porque isso justamente mostrou que o organismo dele é muito ágil, né? O problema, ele não aumentou a quantidade de plaqueta. Simplesmente ele equilibrou, não abaixou. Por quê? Porque ele repôs, né? O organismo ficou mais ágil, a reposição ficou muito eficiente. Agora, se o paciente começa a aumentar a quantidade de plaquetas, aí sim, é um caso de parar, porque você está produzindo muitas plaquetas. Só que não foi isso que aconteceu. A plaqueta simplesmente manteve o mesmo nível, né? Então, nesse sentido, também você pode tratar, né? A gente está falando o mais para nessa de câncer, né? De câncer do intestino, câncer de mama, e vários tipos de câncer chegou nessa parte. Agora, a gente já chegou dos rins, né? Pode tratar rins, tratar inchaço, pode tratar glândula suprarrenal, pode tratar bexigas também, essa inchaço, incontinência urinária também, tanto feminina, masculino. E chegar aqui, a gente lembra também a dor de coluna, nervo ciático também trata. A acupuntura é muito simples de tratar nervo ciático, pode ser 1, 2 sessões, pode acabar com esse problema, né? Agora, se você quiser tomar remédio, é muito complicado, gente, né? Tratar nervo ciático. É muito remédio, pouco eficiência, né? Agora, mais para baixo, a gente está falando bexiga, coluna, falando do nervo ciático, e a gente pode falar fertilidade, libido sexual, tanto masculina como feminina. A gente trata, né? Eu sempre falo, acabou de tratar muitos, tem muitos pacientes simplesmente não precisa infelização in vitro, né, artificial, simplesmente gravidez acontece normalmente, né? Tem um paciente que casou 10 anos, não engravidou, simplesmente estimulou, equilibrou o homem e a mulher. Né? Eu tive tratado, tinha um homem que tem 2 milhões de espermatozoides, tratou 6 meses, 3 meses, consegue subir até 10 milhões, então, não, 10 milhões não, 5 milhões, desculpa. 5 milhões já está para fertilizar. E a mulher tinha cisto policístico, ovário, 3 meses, consegue zerar nesses cistos também, né? Endometriose também, então a mulher fica grávida. E tem as pessoas que simplesmente casou 10 anos, não engravidou, eu simplesmente tratou 3 sessões, 3 sessões uma vez por semana, quer dizer, são 3 semanas, são 21 dias. Então, primeira ovulação, já capturou, já engravidou. Inclusive, eu sempre falo, tenho orgulho de falar, e tem um paciente que está no meu FIS, né, chama Sandra Bugarelli, ela tratou 3 sessões, simplesmente engravidou com 47 anos de idade. É uma glória, né? Eu falo, como é obra de Deus, que é tão perfeito. Com 47 anos de idade, consegue engravidar,
de uma criança hoje super saudável. É uma alegria para a gente contar essa história, ter um prazer de contar essa história. Então, a fertilidade, tanto masculino como feminino, também pode tratar. Você não está quebrado, você só precisa reajuste, né? Você precisa afinar, né? Você é um piano, falta de sintonia. É uma fuzil, falta de calibre. Você só precisa refinar seu piano, você não está quebrado, você precisa reajuste. E reajuste você pode usar acupuntura, né? E agora vamos falando mais para baixo, tem gente que tem dor de cabeça de fêmur, né? Dor de coluna, dor de pernas, e a pessoa pode sentir essas dores, simplesmente também pode ser tratado pela acupuntura, né? Essa dor pode ser tendões, pode ser muscular, pode ser dor no osso, pode dor nos vasos também tem sentir dor, né? Então, a galofema, você pode ter dor de joelho, né? Joelho pode ter inflamação, pode ter menisco que é inflamado, pode ter aquela líquido, né? Pulsete pode inflamar também. Pode tratar com acupuntura, é muito simples, não, isso não é tão simples de joelho, mas você pode ter muitos benefícios. Agora, se você está tomando alguma glucosamina para melhorar a cartilagem, você se juntar essa acupuntura vai ser muito mais eficiente nesse sentido, ok? Então, falando pernas, aí você pode ter dor de calcanhar, né? Dor de calcanhar, eu tratei um paciente que ficou inflamado, o médico injetou uma corticoide no pé dela e infeccionou. Ficou 2 anos no hospital. É uma coisa tão simples, né? A dor de calcanhar, tem muita gente que fala facete plantar, ou então fala espolão, né? Tem essa situação. Quando você sabe, como você sabe se você é facete plantar, se é espolão, ou, eu te falo, um novo conceito é neuropatia tibial. É um nervo da tíbia inflamou, ou simplesmente você pode chamar síndrome túnel de Tarso. Como você sabe, é uma ou outra. Quando você vai no ortopedista, provavelmente 90% da pessoa vai ter uma resposta que é espolão ou facete plantar, porque você não perguntou ao neurologista, né? E se pergunta ao neurologista, provavelmente eles vão descobrir que é neuropatia tibial, né? Ou então síndrome de túnel de Tarso. Como você sabe, Dr. Peter? Você pode mesmo diferenciar. Se você levanta de manhã, primeiro pisada, calcanhar, parece agulhada, você está com neuropatia, ok? Se essa dor veio a parte da tarde, depois do fim do dia, ele é facete plantar ou então espolão, ok? Está explicado? As duas situações você pode tratar com a acupuntura eventualmente, né? A gente dá um choquinho, você melhora dessa parte, né? Eu trato também, agora a gente falando da perna, agora quase no final, né? Não tem mais o que fazer. Tem varizes, né? Varizes também você pode consertar pela acupuntura. Eu desenvolvi um protocolo, né? Além de neuroplastia, que eu tratava AVCs também, AVCs paralisia, tetraplégico, paraplégico, pode melhorar, o nervo cordado pode melhorar. E eu também trato os vasos, que tradicionalmente a medicina chinesa não deixa a pessoa furar o vaso, nem os nervos, né? Eu estou fazendo inovações dessas duas matérias de neuropatia e a vascular. A vascular é porque é muito novo, né? No início a gente falava de 4 ou 6 anos, na verdade tem os vasos, né? A safena, a tíbia ficou muito refluxo, é muito mais complicado, precisa mais 10 sessões. Mas se você não quiser fazer cirurgia, a gente pode tratar pela acupuntura, né? É a coisa mais simples. Quando você for a parede do vaso, o vaso tende a recuperar e aí ele fica mais grossa e aí fica mais estreita e já recupera dessas funções uns poucos que você consegue consertar, né? Aqui eu faço um apelo, se você está me assistindo, você que trabalha na empresa farmacêutica, por que não fabrica um remédio onde você injeta para consertar vaso, não tirar? Porque os vasos venosos, ele é como se linha de trem de retorno. Você tem 10 linhas de ida, que são artérias. Você tem 10 linhas de retorno, né? Se você tirar 2 linhas de volta, de retorno,
os trabalhadores vão atrasar, né? Você não fala assim, não, tem 8 linhas ainda, mas como você não mexeu a artéria, ele continua vendo 10 linhas. E da volta, tá 8. Então não dá certo. Vai sobrecarregar essa 8 que sobrou. E futuramente vai piorar também. E outra, as pessoas vão atrasar, né? Na ida tá tudo bem, chegou. Na volta, no retorno, eles vão atrasar. Eles não vão chegar tão rápido quanto queria, não é? Por quê? Porque tá menos. Então o seu coração também pode sofrer, né? Você pode fechando, que é ao bombear sangue pela artéria, e quando você abre, você suga sangue de volta. Então, quando você bombeia rápido e voltar, bum, bum. Isso o que é isso? Isso é arritmia, ou então pode causar hipertensão. Então, esse é um futuro desgaste que você vai ter que enfrentar, não é? Não é uma conta simples, porque não fecha, ok? Então, estou falando tudo isso. Ainda tem mais uma. Eu não contei quantos benefícios, será 25, 26 benefícios da acupuntura. Essa é por última. Eu trato mentalmente, pode tratar depressão, a pessoa que tem acupuntura, pode ter insônia, depressão, pode limpar a memória do corpo, né? A acupuntura que você aplica ao corpo, que a gente não tem lugar para armazenar as memórias. A gente lembra as traumas, a gente armazena pelo corpo, né? A memória do corpo armazena emoções, né? Você foi abusado, quando você lembra, você treme, você sente mal, você mesmo produz bioquimicamente um veneno. Então, a gente pode tirar nessas memórias do corpo. E aí você pode ter uma memória pálida, sem emoção. Quando você tem uma memória sem emoção e você não sofre mais, essa é uma limpeza da mente. Isso também é um protocolo que eu fiz. A acupuntura trata as doenças mentais, né, traumas mentais, para limpar a memória do corpo. Isso também não existia no tradicional medicina chinesa, mas isso também pode funcionar muito. Quem tem os abusos, quem tem, né, normalmente a pessoa sair muito alegria, porque um grande trauma é um grande sujeira. Eu não falo essa palavra, eu ia falar dessa palavra, mas é uma grande sujeira. De você limpar essa sujeira, você vai ficar original, né? Faça a sua vida continuar feliz. Na verdade, o abuso não reduz sua inteligência, né? Apenas colocou sofrimento na mente, mas que Deus fez você, a inteligência, a capacidade de amar, não mudou nada. Então, por isso, lavou, limpou, esqueceu. E voltar, continua cheiroso, né? Então, esse é um princípio que eu uso nessa sentido. Bom, eu acho que eu já falei tudo durante esses 40 minutos, que é os benefícios de acupuntura. Para quem que não conhece, para você verificar, você eventualmente pode fazer essa pesquisa na internet, né? Não precisa acreditar que tudo que eu falo, mas faça a sua própria, tirar a sua conclusão, né? A medicina chinesa, a acupuntura, não precisa acreditar, porque não é uma religião, mas sim, é uma ciência, né? Hoje, até a medicina, do Medicina Federal, né, do CRF, está colocando especialidade para os médicos. Então, quer dizer, muito mais que aprovado cientificamente. Se não fosse, não ia ser uma especialidade dos médicos, não é? Então, não basta você acreditar, você precisa pesquisar, tirar a sua própria conclusão e experimentar também. É um direito seu para não tomar remédio, é direito seu para experimentar outro tratamento, uma alternativa, ou uma coisa que você acha mais saudável e que você precisa saber, precisa conhecer, precisa experimentar e depois você tira a sua conclusão, se você gostou, se não gostou, não é? E eu acho que sem experimentar, sem testar, jamais você pode julgar ou concluir que ele não funciona, ok? Muito obrigado por assistir meu vídeo. Até mais.